Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos de volta em mais um Conexão Criativa. Na noite de hoje a gente recebe nesse momento o neurologista Gary Dourado, ele que atende na região de Santo Antônio de Jesus e vai falar um pouco desse atendimento no período de pandemia, tudo que tem sido feito nesse momento difícil, né? Gary está conectado conosco via Skype. Seja bem-vindo, Gary. Pela primeira vez na Criativa Online, na correria, um pouco de atraso, mas no final tudo dá certo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Ivanildo. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Criativa. Obrigado pelo convite, Ivanildo. E vamos conversar um pouquinho aqui, né, sobre esse momento que estamos vivendo aí. Certo. Desculpa o atraso, viu, pessoal? Era para estar aqui começado já faz alguns minutos já, mas tive um atraso aí no atendimento hoje, então peço perdão aí. Gary atende em Santo Antônio de Jesus e hoje também sexta-feira é dia de atendimento, né? Por conta disso, um pouco do atraso para retornar, né? E está à disposição da nossa entrevista hoje. Gary, primeiro, o que a Covid pode causar de forma neurológica aos pacientes? Pronto, Ivanildo. O Covid, existe alguns relatos de literatura de que ele pode dar alguns sintomas neurológicos, mas o sintoma tido como neurológico mais comum do Covid é dor de cabeça, que é um sintoma muito frequente e é um sintoma que geralmente ele regride e não vai causar maiores complicações. Mas tem alguns relatos, embora raros, de o Covid poder causar uma situação chamada encefalite, que é uma inflamação do cérebro, onde a pessoa durante alguns dias pode ficar um pouco confusa, um pouco desorientada, com alteração do nível de consciência. Há relatos também de que pode causar uma alteração na medula, né, que podendo causar uma certa paralisia, perda muscular, mas não é uma coisa muito frequente não, é uma coisa bem rara. Não conheci nenhuma pessoa que teve, só realmente de literatura médica mesmo. Mas de longe, Ivanildo e pessoal da Criativa, o sintoma neurológico mais comum é dor de cabeça, que é um sintoma também muito comum nas gripes comuns, nas gripes, nos resfriados, né, na gripe por influenza, H1N1. É um sintoma bastante frequente. Na verdade, a pergunta é o inverso, né? E para as pessoas que têm problemas neurológicos, ao adquirirem a Covid, pode ocasionar um problema maior no futuro ou nesse momento em que a pessoa estiver infectada com Covid? Algumas pessoas com doenças neurológicas, Ivanildo, pode se enquadrar num grupo de risco, né? Então, pacientes que tenham tido AVC, por exemplo, pacientes idosos que tenham Alzheimer, doença de Parkinson, algumas doenças também como mielites, pessoas com sequelas de meningite também, elas podem entrar num grupo de risco e se contaminadas, se infectadas, elas podem ter uma chance de complicação um pouco maior do que quem não tem nenhuma doença. Lembrar que o Covid é uma doença muito nova, né? Então a gente não sabe tudo sobre ela ainda. Tudo que a gente tem é basicamente um conhecimento recente. Então
A gente sabe que muitos pacientes que não têm doença nenhuma pode complicar, e também não significa que todo paciente que tenha comorbidade, que tenha essas condições neurológicas, se vierem a ser infectados pela doença, não significa que necessariamente irão ter complicações. Mas a gente sabe que a chance, estatisticamente falando, em porcentagem, né, ela é maior nesse grupo de pacientes. Então, se você que é um paciente que tem doença neurológica, ao mesmo tempo que você não pode deixar de ter um acompanhamento, de ir no seu médico, né, com todos os cuidados, ao mesmo tempo também você tem que tomar um certo cuidado, né, você e sua família, para evitar que fazer as medidas necessárias que você evite ser contaminado. Pois é claro que você tem feito atendimento presencial, né, em diversas clínicas da região, aqui da Bahia, mas você também tem feito atendimento à distância, remotamente, pelo teleatendimento inclusive, né? Fala um pouco desse atendimento para as pessoas que não podem sair de casa e precisam continuar o atendimento neurológico. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que se você que é um paciente neurológico ou de qualquer outra doença crônica, procure entrar em contato com o seu médico para ver se ele faz consulta online, que se faz consulta por telemedicina, porque deixar de acompanhar, deixar de ver o seu médico pode ser prejudicial também, até mais que o Covid. Eu, inclusive, vi situações onde o paciente não deveria ter acompanhado, não acompanhou e complicou, né? Então, aproveitando, eu faço essa consulta por telemedicina também, desde o dia 27 de março, né? O CFM ele regularizou, né, a questão da telemedicina. Então, nós podemos fazer as consultas online, né, onde o paciente obrigatoriamente tem que ser visto pelo médico através da câmera, e o médico agora pode ter a oportunidade de enviar as receitas com assinatura eletrônica digital, né, com certificação digital, e as farmácias devem aceitar, né. Algumas farmácias, por exemplo, elas estão aceitando essas receitas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, para quem deseja fazer um atendimento online, uma consulta online comigo, pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, 7391221376, 7391221376, para agendar uma consulta online, seja ele paciente novo ou não. Mas eu continuo também fazendo as consultas presenciais nos lugares que eu trabalho, claro que com todos os cuidados, né? A gente tenta fazer a agenda de tal forma onde os pacientes não fiquem aglomerados na sala de espera, e também a gente mantém apenas o cuidado necessário, né? Apenas um contato necessário. A gente faz um contato um pouco reduzido, né? Um contato físico um pouco reduzido do que é o normal. Claro que se for imprescindível um exame físico, que eu faço alguma espécie de avaliação física no paciente, eu necessito tocar nele ou fazer alguma avaliação mais minuciosa, claro que a gente vai fazer com todos os cuidados de lavagem de mãos, mas a gente tem evitado ao máximo. Isso aí. É claro que esse telefone a gente vai estar divulgando também na nossa publicação aqui, esses teus contatos de atendimento à distância, mas você recomenda esse teleatendimento à distância? Até porque tem casos que só presencialmente para resolver, mas de um modo geral consegue resolver à distância, né, Gary? Ivanildo, eu posso dizer que cerca de 80% das situações a gente pode resolver à distância. Já teve uma situação onde o paciente quis fazer a primeira consulta online, eu fiz a consulta online e falei para ele, olha, eu vou precisar complementar essa consulta com a presencial. Aí agendei, né, o paciente compareceu de forma presencial, não pagou nenhum valor adicional, e eu pude fazer uma avaliação física, e foi muito importante para a situação. Realmente ela mudou um pouco o caminho a ser tomado. Mas muitas vezes a gente consegue resolver apenas pela conversa. Se eu já conheço o paciente, fica mais fácil ainda, né? Se eu já conheço o problema dele, já acompanho, fica mais fácil ainda. Mas eu notei, Ivanildo, eu até queria chamar você ouvinte a se observar em relação a isso. Eu notei que uma doença que aumentou muito a incidência nesses últimos dias, últimos meses, são doenças emocionais, do tipo transtorno de ansiedade, transtorno de depressão.
E são situações que a gente consegue resolver só com conversa mesmo. A gente vai conversar e vai dar o diagnóstico realmente pelas queixas, né? E muitos casos eu tenho atendido ultimamente com essas situações. Eu entendo, né? A gente compreende que o que a gente está vivendo agora é uma situação muito diferente, muito nova, e que pode mexer com as nossas emoções, com a nossa forma de ver o mundo, e pode nos deixar mais ansiosos, né? A gente fica sem saber o que vai acontecer. Alguns de nós temos passado por problemas financeiros também, então gera ansiedade, e a ansiedade mexe no corpo todo, né? A ansiedade tem um poder de dar sintomas em vários lugares do corpo, né? Desde na cabeça, desde dores de cabeça, tonturas estranhas, ou aceleração do coração, dores no peito, falta de ar, bolo na garganta, dores no ombro, enfim. A ansiedade é uma síndrome muito complexa e que pode mexer no corpo todo. E muitas vezes um auxílio de um profissional pode ser imprescindível. É o que os médicos estavam preocupados também, né? Desde o início da pandemia. Não apenas se preocupar com a Covid, com a doença que é bastante infectológica, mas também por questão psicológica, né? Se preocupar muito com a depressão, o fato da pessoa ficar parada, sem poder trabalhar, sem poder seguir sua vida de forma normal. E hoje o que se diz é um novo normal, a pessoa precisa se acostumar com o dia a dia, com todas essas mudanças, né? E não é fácil não, né? Uma frase que eu tenho usado essa pandemia está sendo um teste de saúde mental para a gente, né? A gente tem que descobrir novas formas de passar o tempo, né? Novas formas de interagir com as pessoas, coisas que a gente estava acostumado a fazer, que a gente gostava, né? A gente não está podendo fazer muitas vezes. Eu que gostava muito de praticar corrida na rua, não estou podendo fazer isso habitualmente. Isso me faz falta, mas aí eu tento ocupar meu tempo com outras coisas para driblar essa situação, que não é fácil. Não vou dizer que está sendo fácil para mim, né? Eu também tenho encarado isso e estou tentando passar bem por essa situação. Até então está tudo bem, mas a gente tem que ter cuidado. Pois é, isso que eu ia perguntar, na verdade, a relação entre a doença neurológica e psicológica, né? Uma coisa envolvida com a outra. Por exemplo, depressão, né? Você atende algumas pessoas já com casos de início de depressão, pessoas com depressão também, né? E outros problemas neurológicos em geral, né? Mas uma situação tem relação com a outra, né? Tem sim. A depressão ela é uma porta de entrada para várias outras situações, para várias outras doenças. E eu, particularmente, a minha especialização em medicina, em neurologia, que foi feita no Hospital São Rafael, em Salvador, a gente é muito forte nessa área assim, de saúde mental, né? A gente tem muitos estágios, muitos cursos nessa área assim, de transtornos psicológicos, emocionais e psiquiátricos. Então a gente sai da especialização com conhecimento muito bom em psiquiatria nessa área aí. Então eu me sinto muito à vontade para tratar essas situações. Claro que vai ter algumas situações onde eu vou chamar algum colega, um psiquiatra para ajudar, né? Mas eu me sinto bem à vontade e trato muitos pacientes com depressão. E grande maioria, a gente consegue bons resultados e o melhor importante. Gary que atende na região de Santo Antônio de Jesus, mas não é de Santo Antônio, da região do sul da Bahia, é isso? Qual a região que você atende também? Nascido no Sudoeste. Sudoeste, né? Itabuna, não? Itapetinga. Itapetinga. Exatamente. Pois é, Itapetinga. O pessoal perguntando aqui, já foi respondida a pergunta. Agora, Gary atende em diversas clínicas em Santo Antônio de Jesus, a exemplo da clínica médica da família Viver. Falou dos atendimentos que são realizados lá, a cada 15 dias, a cada uma vez na semana, fala desses atendimentos por lá. Geralmente às quartas-feiras eu estou lá. Mas algumas vezes eu vou outros dias também. Se o paciente precisar e eu tiver condições, eu vou lá, atendo, porque aquele espaço é um espaço que está muito acessível para mim. Eu também faço atendimento no Hospital Incá, no Hospital Santo Antônio, na Clínica São Lucas também. Quem quiser me procurar lá pode ficar à vontade, que no momento eu mantenho os atendimentos em todos esses lugares.
Muito bom. A gente percebe que para vocês profissionais de saúde, a pressão é muito grande nesse momento em que requer muita atenção, muito cuidado, né? Muita higienização, manter distância, usar os EPIs, equipamentos de proteção individual, como vocês sempre usavam, mas ainda mais intensificamente. É uma pressão muito grande para vocês nesses meses de pandemia, né? É uma pressão, mas eu pelo menos encaro isso com muita naturalidade, porque eu vejo como uma proteção para o meu paciente, né? Uma garantia de que ele está protegido. Então eu não me incomodo em nada, não acho que isso é nenhum peso para mim. Eu vejo como uma medida mínima que eu posso fazer pelo meu paciente. Então em nada isso me incomoda, em nada isso me atrapalha não. Realmente a necessidade dos EPIs é maior, né, e mais exigida no atual momento, né? Eu espero que em breve não seja tão necessário assim, né? Muito em breve espero que isso passe, mas eu não tenho nenhum problema em usar, eu uso sem peso algum. Gary, eu sei que não é só a especialidade, né? A Covid é mais voltada para o infectologista, que é um médico especialista nos tipos de infecções, de vírus e de bactéria, mas o que você acha com relação ao uso de medicamentos que ainda não são comprovados pela Anvisa, pela OMS, exemplo da hidroxicloroquina, a própria ivermectina, né? Esses medicamentos que já estão sendo usados também por alguns médicos. Você acha que é viável usar mesmo que não tenha comprovação? Oi, Ivanildo, eu confesso que eu vou até... Eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Eu não acredito que a automedicação seja o caminho, né? Mas eu vou me abster de responder isso, porque isso gera uma polêmica muito grande, até desnecessária, até politiza a situação. Eu vou até não responder claramente essa pergunta, mas eu queria que você refletisse, né? Se você em casa, você quebra o encanamento do seu banheiro, né? Você obviamente vai ter que chamar o encanador para poder resolver aquilo ali, porque ele tem um conhecimento para aquilo ali. Bem como se você tiver um problema elétrico na sua casa, você vai chamar um eletricista, né? Se você tem um problema na sua saúde, né, você tem que chamar alguém que tem se preparado para poder te atender. Então você tem que ouvir a opinião do médico, né, de uma orientação. Então eu não sei qual é o caminho certo, não vou responder para você qual é o caminho certo, mas eu tenho certeza que o caminho certo não é uma automedicação, tá bom? Sobre medicação A e B eu prefiro não responder no momento, porque infelizmente, desnecessariamente, isso gera até questões políticas desnecessárias, mas a automedicação não é o caminho. Tranquilo, tá respondido. A gente é claro que é um tema bastante polêmico, de fato, né? A mídia está batendo muito nessa informação e ainda a gente não sabe o que fazer, né? Tá tudo verdade escuro, né? As escuras, a gente tá sem saber o que fazer de fato. O que eu noto muitas vezes é que as pessoas, a gente tem tomado decisões baseadas no desespero, sabe? Tô desesperado, então vou usar qualquer coisa. Eu não acho que isso também seja um caminho legal, não. Aí, Gary, por favor, eu vou te pedir para colocar o telefone novamente de contato. Eu sei que você atende em algumas clínicas de Santo Antônio de Jesus, mas de forma particular, individual, você atende algumas pessoas através das redes sociais, através do telefone, por ligação, por WhatsApp? É isso, eu tenho feito a consulta online, que é uma consulta com hora marcada, onde eu vejo o paciente, converso, eu redijo um prontuário, né? Eu comprei um sistema individual, um sistema de prontuário eletrônico, que eu posso fazer uma coisa organizada, né? Por telefone eu não gosto muito, eu até uso o telefone às vezes para dar uma orientação, o WhatsApp às vezes eu posso fazer até uma orientação, mas uma consulta, algo que seja mais complexo, eu não gosto muito, porque eu acho que pode haver muito ruído na comunicação, né? Eu falo uma coisa, o paciente pode entender outra, então eu prefiro sentar, ter um momento para aquilo, olhar no olho do paciente, ver que ele está entendendo tudo, dar orientação, conversar com bastante calma e ouvir também com bastante calma.
eu gosto de trabalhar dessa forma, é questão pessoal minha mesmo. Mas eu estou disponível também para consultas online, que caso alguém queira. E só repetindo o telefone que você me pediu, é 991 22 1376. Repetindo, 73991 22 1376. Quem quiser entrar em contato é só marcar com a minha secretária que a gente pode fazer uma consulta. E quem também quiser uma consulta presencial, pode entrar em contato nesse telefone também que a gente pode encaixar em algum lugar. A região de Itapetinga também você atende, essa região do Sudoeste ou apenas a região de Santo Antônio? Presencialmente não, mas tenho pacientes online que são de lá. Já fiz consultas online de pacientes de lá e estou acompanhando online. E está funcionando, está sendo tranquilo. O paciente tem sentido resposta, tem visto o resultado. Que legal. Gary, eu quero agradecer a tua participação. A gente está encerrando a nossa entrevista porque eu tenho um programa direto da redação já também aqui na redação da Criativa Online. Obrigado pela tua disponibilidade, dizer que a gente está sempre à disposição, viu? E obrigado também por esses esclarecimentos relacionados à neurologia, o atendimento feito nesse momento de pandemia, né? A gente está sempre à disposição em outros momentos para estarmos falando sobre esses temas aqui. Tá certo? Obrigado e boa sorte sempre, Gary. Eu que agradeço. Ivanildo é uma grande pessoa, pessoal. Eu tive a sorte de conhecê-lo. E eu que agradeço. Então, e um grande abraço também para todos os ouvintes aí da Rádio Criativa. Obrigado, Gary. Boa tarde. Tá aí, obrigado, portanto, Gary Dourado, neurologista e faz atendimentos na região de Santo Antônio de Jesus. Obrigado a você, amigo internauta, por estar nos acompanhando nesse exato momento. Fique ligado aí, lives na Criativa Online o tempo inteiro, com entrevistas exclusivas aqui na Criativa, Conexão Criativa à Distância, como nós fizemos essa agora. Criativa News, entrevistas e notícias, a gente tem feito sempre pela manhã também. Iago Lázaro trazendo entretenimento e esporte. E daqui a pouquinho a gente vai estar voltando aqui online através dos nossos canais do YouTube, acompanhando o programa direto da redação. Obrigado a todos vocês, boa tarde e até daqui a pouquinho. Forte abraço. Tchau.